Fala galera vascaína, como vocês estão vendo, estou enviando esse vídeo mais de meia-noite. Hoje tive um compromisso familiar, não pude estar mais cedo aqui no nosso convívio diário do canal Detetive Vascaínos, mas a gente está aqui para bater um bate-papo com tudo que aconteceu no dia de hoje, combinando aí com a apresentação do diretor executivo Marcelo Santana e com a presença do Pedrinho, que foi o que mais chamou a atenção, né? As declarações do Pedrinho chamaram a atenção e a gente está aqui para debater e destacar algumas situações que aconteceram nessa coletiva de hoje com o Pedrinho e o Marcelo Santana. Uma coletiva até esclarecedora aí, que alguns pontos que vascaínos buscavam aí algumas respostas sobre Coutinho, situação da 777, situação do técnico Rafael Paiva, entre outros, né? Como, por exemplo, contratações, enfim. A gente vai aqui debater sobre isso. Mas antes de mais nada, eu peço para vocês aquele like nesse trabalho, compartilhe o conteúdo do amigo, se inscreva e não deixe de se associar ao canal. É muito importante que você caminhe junto conosco para que a gente possa se manter no ar por muito mais tempo. Bom, meus amigos, então como a gente vinha falando, aconteceu hoje a coletiva do Marcelo Santana, novo diretor executivo, com a presença do Pedrinho. E o Pedrinho, né, as declarações do Pedrinho foram o que mais, assim, sobressaíram, né, diante das declarações do Marcelo Santana. Bom, em primeiro lugar, o Pedrinho deixou claro alguns pontos que eu anotei aqui e a gente tem que destacar. Vamos inicialmente falar da situação do Coutinho, né? Muita gente pregando aí que o Coutinho seria apresentado no dia tal, seria oficializado no dia tal, mas o Pedrinho deixou claro que não tem nada no momento, né? O Coutinho é um jogador que, digamos assim, está acertado verbalmente com o Vasco, mas ele precisa se desligar do Aston Villa de uma forma criteriosa, assim como do seu antigo clube lá na Arábia. Então, há alguns empecilhos jurídicos, coisa que a gente já vinha falando aqui, alguns alinhamentos jurídicos entre o clube, Aston Villa e o seu staff, para que a situação possa prevalecer. Ele mesmo deixou claro, ele envia um contrato para lá, eles enviam para cá, e aí vai amarrando. O Coutinho não é qualquer jogador, é um jogador extra série, um jogador que tem vínculo com o Aston Villa até 2026. O Aston Villa não ia deixar barato. Então, há garantias no contrato, há gatilhos no contrato que precisam ser discriminados para que a situação seja esclarecedora. Então, o que aconteceu é isso. O Vasco está se cercando de todos os cuidados, o Aston Villa também, e por isso não houve ainda o anúncio. O anúncio só vai ocorrer quando o Coutinho assinar. E o Coutinho não pode assinar porque ele ainda é jogador do Aston Villa. E o Aston Villa precisa liberar o jogador para que ele possa, então, assinar com o Vasco. Então, o que acontece hoje é essa situação. O Coutinho tem tudo acertado com o Vasco, tanto que o Souza e o Alex Teixeira são jogadores que o Coutinho fez algumas exigências que gostaria de contar com eles. O Souza, então, rescindiu seu contrato na Turquia, está só esperando esse aval do Coutinho, da situação do Coutinho, para o Vasco poder anunciar. Então, acredito que nessa semana que vai se iniciar aí, o Vasco vai ter aí a janela de transferências e acredita-se que o Coutinho, então, seja anunciado em breve aí. Mas é o que eu venho dizendo. O Pedrinho deixou claro, há muitas burocracias jurídicas no meio e por isso que não houve o anúncio do Coutinho. Não que a situação vai degringolar, não é isso. Né? Ele deixou bem claro isso, ao contrário de alguns jornalistas que já cravaram a data, que já cravaram o dia do que ele, né, viria a ser anunciado. Deixou claro que há um acerto, está tudo encaminhado, mas o Aston Villa precisa aceitar as situações, o staff do atleta precisa aceitar as condições para que então ele assine o contrato com o Vasco e seja então oficializado. Beleza? Então, está de stand-by a situação, mas tem tudo aí para o Coutinho ser oficializado em breve, aí no início da semana, como o maior reforço do Vasco nessa janela que se inicia no dia 10 de julho.
Outra situação que ele deixou bem claro, a questão da 777. Ele diz que a seguradora que hoje ocupa o lugar da 777, né, a CAP, deixou claro para ele, de forma transparente, que a 777 não existe mais e que eles não têm interesse também em investir no futebol. Então, está acontecendo aí em negociações para que o Vasco consiga aí, em breve, um novo investidor. Então, esta é a situação de momento. A 777 parece que é coisa do passado e, com isso, o Vasco está aí em vias de discutir com essa empresa aí que tomou conta de 777 um novo investidor para o Vasco. Uma notícia interessante, porque se continuar essa rusga, esse aspecto jurídico, as coisas, se começarem a ir para os tribunais, vai ser bastante difícil. Outra situação, meus amigos, Rafael Paiva continua, vai ser efetivado. Pedrinho desconversou um pouco sobre a situação, mas deixou claro que vem entrevistando treinadores para a vaga do Rafael Paiva. Porém, os resultados estão favorecendo o atual interino. E isso ele tem levado em conta. Então, é aquilo que a gente vinha dizendo. Os resultados vêm acontecendo e ele tem esperado mais, analisado melhor o mercado por conta disso. Então o Rafael Paiva está no páreo, ele elogiou o novo comportamento do Vasco diante do que o treinador tem feito, mas deixou claro que também tem visto outras situações, outras possibilidades aí. Então não está fechado esse aspecto do técnico, é uma situação que vai ser ainda alinhada junto com o Marcelo Santana aí, e tudo leva a crer aí que na próxima semana a gente já tem aí uma definição sobre esse assunto, né? Rafael Paiva vem fazendo um trabalho muito bom, mas o Pedrinho também tem essa vontade de contratar um treinador experiente. Então, está se vendo esta situação diante de tudo que tem acontecido. Outra situação também, sobre reforços, deixou no ar, principalmente o Marcelo Santana, que o Vasco vai fazer aí algumas investidas, que o torcedor vascaíno vai gostar, né? Não quis dizer ao certo com as exposições, mas a gente sabe que o Vasco está atrás de um zagueiro, né? Vem contratar também homens de frente, e enfim, a gente pode ter aí novidades nessa janela do dia 10 aí, que está batendo na porta sobre essas contratações. Enfim, o Marcelo Santana deixou claro que o Vasco vem buscando reforço. O próprio Pedrinho falou do Emerson Rodrigues, um colombiano, disse que está naquela velocidade 2.0 do Zap, mas que as coisas estão caminhando. Enfim, eu acho que o que acredito é o seguinte, eles não querem dar o braço a torcer, não querem dizer nada agora que está tudo certo. Depois de tudo que aconteceu, até com o Dudu do Cruzeiro, né? O Cruzeiro anunciou o Dudu, do nada ele acabou ficando no Palmeiras, o jogador voltou para trás, não tem nada assinado. Então, como não tem nada assinado, meus amigos, é comum, é notório que a diretoria dos clubes não queiram aí dizer que está tudo certo. Então, o Vasco está aí trazendo novos jogadores e em breve serão anunciados aí. Mas esses são os principais detalhes sobre esse Vasco daí. O Vasco continua treinando firme para o desafio contra o Internacional aí. E amanhã eu vou trazer mais detalhes, né, detalhes específicos desse jogo contra o Inter no próximo domingo. A você, meu muito obrigado pela companhia. Destaquei alguns pontos da coletiva de hoje e amanhã a gente vai com uma coisa mais objetiva, uma coisa mais direta, uma coisa mais informativa. A você, não esqueça, hein? Aquele like no conteúdo, compartilha aí o vídeo do amigo e se inscreva no canal. Um grande abraço, até a próxima!